Boa noite, professor Emerson, Emanuele aqui, tudo bem? Hoje nós vamos começar a apresentar o desafio 1, tá? Nós resolvemos dividir o desafio em 3, só que infelizmente o Jobson não vai poder apresentar porque ele perdeu a mochila, e aí estava o notebook e o celular, mas deixando claro que nós fizemos os trabalhos todos juntos no Discord. Nós geralmente se encontrávamos nos dias que a gente não tinha aula com você, tá bom? Então eu vou apresentar, no caso, vai apresentar o desafio 1, eu, Emanuele, o Anderson e o Rafael, tá certo? Então hoje eu vou apresentar os casos de teste de login e controle de produtos. O objetivo da apresentação é detalhar os diferentes cenários de testes, as entradas utilizadas e os resultados esperados e obtidos. A validação destes testes é crucial para garantir a segurança e a funcionalidade do sistema. Então, eu vou começar pelos casos de testes de login. Teste 1. Não deve logar teste de login com e-mail errado, contendo primeira letra maiúscula e senha vazia. Aí o resultado: informe o usuário e senha, os campos não podem ser brancos. Teste 2. Não deve logar teste de login com e-mail vazio e senha vazia. Aí o e-mail e a senha vão estar em brancos, vai dar o mesmo resultado. Teste 3. Não deve logar teste de login com e-mail vazio e senha incorreta, contendo apenas números. O e-mail vai estar em branco, o resultado vai ser o mesmo. Teste 4. Não deve logar teste de login com e-mail errado, contendo primeira letra maiúscula e senha incorreta, contendo apenas números. Aí o resultado: e-mail ou senha inválidos. Teste 5. Não deve logar teste de login com e-mail correto e senha vazia. O resultado vai ser o mesmo. Teste 6. Não deve logar teste de login com e-mail vazio e senha correta. O resultado vai ser o mesmo. Teste 7. Não deve logar teste de login com e-mail correto e senha incorreta, contendo apenas números. Resultado: e-mail ou senha inválidos. Teste 8. Não deve logar teste de login com e-mail errado, contendo primeira letra maiúscula e senha incorreta. Resultado: e-mail ou senha inválidos. Teste 9. Não deve logar teste de login com e-mail correto e senha incorreta, contendo letras maiúsculas, mas os números e caracteres especiais continuam de forma correta. Aí o resultado: sucesso ao logar entrando no controle de produtos. Teste 10. Deve fazer o login de teste de login com e-mail em caixa alta e senha correta. Resultado: sucesso ao logar entrando no controle de produtos. Oi, professor, me chamo Rafael. Eu vou apresentar o caso de teste do controle de produto. Teste 1. Deve sair da aplicação ao clicar no botão de voltar. Resultado: nada acontece. Teste 2. Deve recarregar a página ao clicar no botão de controle de produto. Resultado: nada acontece. Teste 3. Deve abrir o modal no primeiro clique ao botão. Resultado: após 2 cliques, acontece a ação de abrir o modal. Teste 4. Não deve salvar o modal com os campos vazios. Resultado: todos os campos são obrigatórios para o cadastro. Teste 5. Não deve preencher o modal com apenas um campo do modal. Resultado: todos os testes são obrigatórios para o cadastro. Teste 6. Não deve salvar o modal com apenas 2 campos preenchidos. Resultado: todos os campos são obrigatórios para o cadastro. Teste 7. Não deve salvar o modal com apenas 3 campos preenchidos. Resultado: todos os campos são obrigatórios para o cadastro. Teste 8. Não deve salvar o modal com apenas 4 campos preenchidos. Resultado: todos os campos são obrigatórios para o cadastro. Teste 9. Deve salvar o modal com todos os campos preenchidos.
Resultado: o produto é salvo. Boa noite, professor. Me chamo Anderson e estarei dando continuidade na apresentação dos casos de teste. Teste número 10. Deve fechar o modal ao clicar no botão X. Resultado: o modal fecha corretamente ao clicar no botão. Teste número 11. Deve fechar o alert do modal ao clicar no botão X. Resultado: nada acontece. Teste número 12. Não deve salvar o modal com as labels quantidade e valor com caractere especial. Resultado: o modal é salvo com os caracteres especiais. Teste número 13. Deve fechar o modal ao clicar no botão sair. Resultado: o modal fecha corretamente ao clicar no botão. Teste número 14. Deve-se abrir o modal de editar após clicar no botão editar. Resultado: nada acontece ao clicar no modal. Teste número 15. Deve-se fechar o alert ao clicar no X da mensagem. Resultado: nada acontece. Teste 16. Não deve salvar o modal com a label quantidade e valor aceitando letras. Resultado: a label não formata para a moeda desejada. Teste 17. Deve excluir o item ao clicar no botão excluir. Resultado: nada acontece. Teste 18. Não deve ter linguagem diferente para a coluna da planilha. Resultado: a planilha apresenta linguagem distinta. Teste número 19. Deve formatar a moeda na label valor para a moeda do país. Resultado: a label não formata para a moeda desejada.